Estamos de volta, vamos entrevistar o cientista político Daniel Menezes. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniela, e a todos os ouvintes da... Obrigada pela sua presença, viu? Aqui da TV Gazeta, né? Isso, da TV Gazeta. Daniel, eu estava vendo aqui, cientista político, doutor em Ciências Sociais, professor substituto da UFRN, é um currículo danado. E ainda tem esses livros aqui, né, que você... Tem um de 2012, né, as eleições de 2012 e as eleições de 2014, você lançou há pouco tempo, não é isso? Isso. E como é que é, Daniel, esse livro? Você faz todo um aparado aí das eleições de 2014, dos candidatos, números? O que a gente faz é um georreferenciamento do voto, tentando mapear a distribuição eleitoral dos candidatos, né? E aí, para isso, a gente faz uma equipe, eu produzo uma equipe multidisciplinar na qual a gente tem estatísticos, professores, alunos da universidade, né, e pesquisadores, pessoas que trabalham no meio da política, né, e a gente faz todo um mapeamento, né, e procura saber como é que a eleição se desenvolveu nos mais variados aspectos, né? Por exemplo, há textos no livro sobre justiça eleitoral, sobre pesquisa eleitoral, contabilidade, né? Sobre a disputa em si, né? A distribuição proporcional das cadeiras, né? A ideia, no final das contas, é mapear a lógica que deu sentido ao pleito, né? Porque cada eleição tem o seu sentido, tem a sua especificidade. É uma história diferente. Isso. E qual a história de 2014, Daniel? O que é que você tira dessas eleições? Que é uma ampla, eu diria até uma ampla investigação aí das eleições, né, de 2014. Quais são os principais dados que você aponta? Foi uma eleição muito desigual, né? Uma disparidade na formação da composição partidária muito significativa, na qual a gente teve, por um lado, um candidato líder de chapa, com praticamente toda a Assembleia, praticamente toda a Câmara Municipal do Natal, que é uma máquina política forte, Prefeitura do Natal, tinha também uma capacidade de arrecadação muito mais significativa. Você está falando do candidato? Henrique Alves. Henrique Alves. E aí ele tinha mais de 120 prefeitos, 32 prefeitos, 32 prefeituras na qual ele tinha a situação e a oposição no primeiro turno, né? 7 ex-governadores, 3 senadores. Então, assim, era uma situação muito desigual, mas que, acredito eu, ele subestimou a capacidade de reação da chapa que se formava do outro lado. Eu acho que, inclusive, ele não acreditava que Robson fosse ser, de fato, candidato, né? E Robson vinha, então governador Robson Faria, dizia que pretendia ser candidato, e ele efetivamente foi. E Fátima também deu uma coloração à chapa de novidade, né? Eu penso que o nome de Fátima foi muito subestimado em detrimento da superestimação do nome de Vilma de Faria, né? Estava claro, pelo menos para mim, e eu escrevi diversos textos nos jornais e blogs, que Vilma ela não era uma candidata competitiva para aquele pleito, para o pleito de 2014. Em que pesa o fato de que ela começava com um bom rical, tinha uma votação, partia na frente, né? Mas o que a gente viu na prática foi o seguinte: foi Vilma puxando Henrique para baixo e Fátima, de alguma forma, contribuindo para que Robson subisse, né? Engraçado, porque em 2014 já havia aí uma campanha ostensiva contra o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Dilma foi reeleita realmente, mas em 2013 a gente viu, realmente foi intenso, né? A tentativa de queimar o partido, digamos assim. Mas mesmo assim, a Fátima conseguiu contribuir de forma positiva para a campanha de Robson. Sim, sem dúvida. Porque ali naquele momento ela passou por um processo de reconhecimento do trabalho que ela desempenhou, e aí sejamos justos com toda a máquina federal do lado dela, né? Ela dominava naquele momento, o que não acontece mais hoje. A grande maior parte das superintendências estaduais federais presentes aqui no estado, e tinha toda porteira aberta dos recursos federais para tocar IFRNs, obras, trens leves sobre trilhos, né? Tudo isso. Quer dizer, o interesse do PT, então, em ter uma senadora do seu partido. Isso, ela era muito forte pelo trabalho que ela tem desenvolvido enquanto deputado federal, né? Coisa que ela vai ter muita dificuldade agora de desempenhar, porque ela não tem mais
essa estrutura, a estrutura financeira, digamos assim, de poder, né? Isso. Que já perdeu devido ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Daniel, e falando do agora, né, deixando um pouco 2014 para trás, como é que você enxerga, como cientista político, o cenário que o Brasil está vivendo hoje? A gente pode começar por política e depois a gente entra no de economia, mas acho que política é mais a sua área, né? Como é que você analisa toda essa situação? Eu vejo como um verdadeiro caos, não sei se é assim que você enxerga. Eu também sou bastante pessimista, porque eu acho que o processo de composição da crise, né, do sistema político brasileiro, ele começa já em 2013. Né? A gente tem a eleição de 2014, mas ali já há o esfacelamento da classe política, né? E a busca por alternativas não políticas para os problemas do Brasil, que é extremamente problemático, porque a gente não vai encontrar a solução fora da política. Né? E aí em 2016 isso estoura de forma mais significativa, nós temos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi um impeachment produzido a partir de uma argumentação muito frágil, por um lado, né? O que colocou em xeque as instituições brasileiras, mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem uma presidente extremamente inabilidosa do ponto de vista da sua liderança política, no sentido de enfrentar uma crise muito grande, né? Ela não era a pessoa, ela definitivamente não era a pessoa para estar naquele momento, naquela situação, para enfrentar essa crise que perdura até hoje. Né? Então, a gente tem um enfraquecimento das instituições, né? E essas instituições elas não estão mais funcionando devidamente, elas perderam sua força, elas perderam a sua capacidade de normatizar os comportamentos dos agentes políticos depois do impeachment. Não à toa a gente vê, por exemplo, uma disputa muito renhida entre Senado, Câmara, STF, Judiciário, né? Judiciário, Ministério Público, né? Na qual você não sabe mais como é que essas pessoas irão reagir. Porque quando as instituições começam a falhar, o que é que acontece? A previsibilidade dos comportamentos dos agentes políticos, essa previsibilidade desaparece. Né? E ela tem desaparecido porque você vê, por exemplo, um presidente do Senado não cumprir uma liminar, ainda que a própria liminar seja questionável. Né? Mas ele questione depois, mas obedeça, já que é uma lei. Né? Isso. Você tem, por outro caminho também, o STF não mais funcionando a partir de uma razoabilidade jurídica, né? E fazendo uso de argumentações políticas, né? Eminentemente políticas, sem anteparo na lei, né? O que torna o desenvolvimento das instituições políticas algo extremamente complicado e difícil de prever. Né? Então, esse ambiente, ele é muito ruim, né? E traz insegurança do ponto de vista econômico, porque o agente econômico não sabe se vai investir. Ele não tem segurança para investir. Quer dizer, quem teve a esperança de que com o impeachment de Dilma, a economia imediatamente iria melhorar, tudo iria ficar uma tranquilidade, o país, né? Enganou-se. Eu tenho um certo receio nas palavras, mas eu acho que eu posso usar isso aqui. Fica à vontade. O impeachment foi um engano bobo, né? Porque essa ideia de que o impeachment iria solucionar a crise, essa ideia sempre... Ou que iria acabar com os corruptos do Brasil. Isso é de uma ingenuidade sem tamanho, né? Outras teses também foram levantadas, por exemplo, se você aprovasse o impeachment, a máquina estatal iria diminuir. Ora, para você controlar uma base heterogênea, com a imensa quantidade de partidos que você tem na Câmara e no Senado, você tem que aumentar a quantidade de cargos em comissão, por exemplo, para aplacar os desejos dessas pessoas, desses agentes. Que Dilma não fazia, né? Que Dilma não fazia. Pelo que consta, começou justamente toda aquela confusão dela com os parlamentares, né? E eles davam o troco não aprovando os projetos dela pelo Congresso Nacional. Né? Isso, e a gente tem hoje um aumento de quase 3 mil cargos na máquina pública federal. Então, não é verdadeira a tese de que você teria uma diminuição da máquina, de que você teria o fim da crise. Né? Ainda que eu compreendo, a gente compreende as razões do impeachment, as razões políticas, não jurídicas, mas políticas. Ficaram bem claras, né? E acho até que hoje em dia ficaram mais claras ainda para quem ainda tinha alguma dúvida. Daniel, e aqui no Estado, como é que você avalia a política estadual, com o Robson à frente do governo, enfrentando uma crise, essa crise política e econômica, como é que na sua análise ele tem se saído? A situação é extremamente complicada. Nós temos uma frustração de receita nos últimos 2 anos de cerca de 6% do orçamento, né?
por outro caminho, as despesas têm aumentado, né? O orçamento do Rio Grande do Norte hoje, cerca de 10% dele é canalizado para pagar um rombo da Previdência, do IPERN, né? Isso é um absurdo, porque a gente está falando de um orçamento de 12 bilhões, no qual você gasta cerca de 1,2, 1,3 bilhão só para cobrir rombo de Previdência. E é preciso a gente notar que isso tende a aumentar, né? Porque o servidor público do Rio Grande do Norte é um servidor público já de uma certa idade, né? Basta a gente notar que os concursos na área do Estado, eles foram pouco produzidos porque os servidores são muito antigos. Sim. Né? Então, esse rombo previdenciário ele vai aumentar. Né? Ao mesmo tempo também, não há legitimidade nesse momento agora, não há condições agora políticas para que a gente consiga fazer uma reforma da Previdência. Né? Aqui, especificamente no Estado, não há condições para isso, porque os salários estão atrasados. Né? Como é que você vai fazer uma reforma da Previdência com os salários abertos? É muito difícil. E já entrando no terceiro ano de governo, né? Porque geralmente as doses mais difíceis do remédio, elas são dadas no primeiro ano, no primeiro ano do ciclo político. Né? Nos 2 primeiros anos você faz o remédio e no terceiro e quarto você goza da melhora da saúde da máquina pública. Você colhe o que você plantou. Né? Mas você não tem mais condição. Então, Robson está dentro desse cenário, que é um cenário muito complicado. Agora, eu acredito que, pelo fato dele ter desenvolvido algumas ações no sentido de cortar gastos, no sentido de abrir a máquina pública e mostrar toda essa dificuldade, ele vem encontrando, apesar de algumas resistências, ele vem encontrando um caminho aí para conseguir trilhar e produzir o seu governo. Né? E eu vejo um pouco dessa forma. Ok, Daniel. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo o bate-papo, né? Esclarecedor, inclusive. Obrigada e aí fica o convite para um retorno seu aí em breve. Eu que agradeço. Ok. E encerrando, agradeço a presença de todos vocês, a sua audiência e fazendo o convite para que você continue conosco amanhã, às 12h30, aqui na TV Gazeta. Até lá!